Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas novamente, né? Bem-vindos à segunda oficina do Plano de Saneamento Básico de Boituva. Primeiramente, meu nome é Ellen, né? Para quem não me conhece, alguns eu já entrei em contato aí, né, previamente. Eu faço parte da equipe de mobilização social do consórcio Cobrap-MIR. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês aqui hoje, né, e a disponibilidade de estarem aqui participando dessa oficina com a gente. A ideia aqui hoje, pessoal, é que esse evento ele tem um caráter mais participativo, né? Mais um bate-papo mesmo, para que possamos aí esclarecer as dúvidas e validar o produto para a próxima etapa. Antes da gente dar início, eu vou passar algumas dicas para vocês referente aqui a essa plataforma que a gente está utilizando, que é a plataforma Teams. Pedir o pessoal aí para passar o slide, por favor. Obrigada. Bom, aqui, né, no canto superior direito de vocês, aí a gente tem esses ícones, onde que a gente tem esse balãozinho aí que é do chat, né? Caso vocês se sintam à vontade aí, podem encaminhar considerações, perguntas aí pra gente, né? Aproveitando aqui, eu gostaria já de antemão pedir para que vocês encaminhem para a gente o nome de vocês, né? Caso vocês se sintam à vontade também, telefone, e-mail, para que a gente possa aumentar aí nosso mailing de contatos, né? E as dúvidas e sugestões que surgirem aí ao longo do evento. Ao lado a gente tem esse levante a mão, né, para contribuições, a qualquer momento que vocês, né, se sentirem à vontade, vocês podem clicar nele aí também para vocês poderem contribuir. Ao lado aí a gente tem a câmera, a gente pede para que vocês mantenham a câmera ligada, né, caso possível, para que a gente tenha uma maior interação aí, né, ao longo do processo e ao longo da oficina. E temos aí o microfone também, né? A gente pede para manter o microfone desligado ao longo da oficina, né, para não dar microfonia, para não dar interferência aqui. Mas assim, que fique claro, né, que vocês podem aí auxiliar, né, dar contribuição e ter dúvidas aí ao longo da oficina, né, ao longo do processo. Bom, então qual que é a ideia hoje aqui, né? É apresentar o prognóstico, as principais soluções propostas aí para o serviço de saneamento básico do município de Boituva, né? E aí, posteriormente, a gente abrir para que vocês possam dar contribuições. Né? Esse é o melhor momento aqui para deixar o documento, né, o prognóstico à cara do município. Ninguém melhor do que vocês aí para nos auxiliar em relação a essa realidade local aí, né? Em relação ao processo aqui, nós vamos apresentar os 4 eixos, né? E a cada eixo a gente vai dar uma pausa para que vocês possam fazer perguntas, comentários, né? E até mesmo correções e sugestões aí. E eu queria aqui enfatizar mais uma vez, né, para vocês não se esquecerem de registrar a participação de vocês aí, com o nome, telefone, a instituição, né, que vocês estão representando aqui hoje no nosso chat. Antes da gente dar início, eu queria fazer uma rápida rodada de apresentações aqui. Eu vou pedir para tirar o slide, só para a gente ver a carinha de todo mundo aí. Para a gente iniciar, eu gostaria de convidar a Raíssa. Boa tarde, né, a todos e todas aí presentes na oficina. Queria agradecer a presença. Bom, meu nome é Raíssa, acho que já conheço alguns aí, enfim, estou na coordenação executiva do consórcio Cobrap-MIR, junto com a Marina. E aí gostaria, né, frisar o que a Ellen falou, esse é um momento de discussão, a gente já mandou o documento para vocês, né, com antecedência, para que vocês pudessem ler. A oficina tem um público-alvo que é o GEL, né, o Grupo Executivo Local, e a partir das complementações, né, feitas tanto pela Sabesp, prestadores, prefeitura, e é aberta à população também, a gente resolveu abrir para que a população também possa compartilhar desse momento. A partir desse momento, a gente pode fazer eventuais ajustes ou discutir aqui com vocês a metodologia que foi utilizada, e depois a gente vai adequar o produto e deixar ele em consulta pública. Então, é muito importante que vocês participem, apontem eventuais correções que devem ser feitas, para que a gente possa adequar aí posteriormente. Já vou ressaltando aqui que a Sabesp, a gente já teve oficina, né, o consórcio é contratado por outros 28 municípios, eles já pontuaram algumas considerações gerais, que a gente tem uma mesma metodologia para todos os municípios, que elas já vão ser adequadas para as próximas, e aí as adequações específicas de cada município, né, têm sido pontuadas aí em retorno dos documentos que foram enviados.
Bom, acho que é isso. É só agradecer a presença de todos, né? Desejar uma boa oficina e falar que a gente está à disposição aqui para discutir e dar os esclarecimentos que forem necessários. Obrigada. Marina. Bom, também aí, boa tarde a todos e todas aqui, presente hoje nessa oficina de Boituva. Sou Marina, da MIR Projetos, né, à frente da equipe da MIR, que tem trabalhado aí com o município. Estamos aqui para compartilhar e poder seguir aí já uma reta final aí da revisão do plano de saneamento de Boituva. Só uma dúvida, Ellen, rapidinho, é porque o André, que na verdade acho que era o Rodolfo, né, pelo que vocês falaram antes, falou que estava sem som. Ele está nos ouvindo? Teve uma mensagem no início aí, que senão a gente segue com as apresentações aqui, eu não sei. Será isso? Oi, voltou. Voltou, Zé. Tá ok, tá tudo certo aí, né, Rodolfo? Tá sim. Não, tá ok. Ótimo, vamos lá. Bom, gostaria de convidar o Sérgio. Boa tarde a todos, sou o Sérgio da Sabesp, aqui da Sabesp de Botucatu, da Superintendência. Também está presente aí o Kleber, né, que é o gerente da Sabesp aí no município de Boituva, e estamos aqui à disposição para poder colaborar com vocês aí, para tornar o produto aí do plano de saneamento, da revisão do plano aí de Boituva, o melhor produto possível. Tá? Estamos à disposição, agradecemos pelo convite. Obrigada, Sérgio. Kleber, gostaria de concluir a apresentação? Estamos aqui juntos para tirar todas as dúvidas aí, participar do consórcio aí. Tá ok, obrigada pela participação. Ana Garcia. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ana Paula, sou analista ambiental da Prefeitura de Boituva. Rodolfo. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o secretário de Meio Ambiente do município de Boituva e estamos à disposição também para tirar qualquer dúvida e para esse plano sair o melhor do possível, sair um plano muito bem. Tá ok, Rodolfo, obrigada pela participação. Cristiano. Tá mudo, Cristiano. Tá mudo o microfone. Na parte superior direita. Abriu? Agora sim. Boa tarde, tudo bom com vocês? Meu nome é Cristiano, eu estou fazendo um projeto da faculdade onde entra o tema sobre a água, né, limpa e o saneamento. Então, como conclusão, estou participando com vocês aí desse momento aí que é muito importante para Boituva, né? Não só para Boituva, como região, né? Pertenço à cidade de Iperó, mas trabalho em Boituva. Ah, ótimo. Obrigada pela participação, Cristiano. Logo, logo nós teremos a oficina de Iperó também. Maravilha. Obrigada. Sandro? Boa tarde, Sandro Sabesp, Visão Botucatu. O Walney? Boa tarde a todos, Volney, do IPT São Paulo, bastante interessado em acompanhar os planos de Boituva da região. Obrigada pela participação. Fernanda? Olá, boa tarde. Eu sou da MIR, né, que está elaborando aí, fazendo a revisão dos planos, e me coloco à disposição aí para qualquer dúvida. Daqui a pouquinho a gente vai estar apresentando. Nara? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Nara, eu também faço parte da equipe do COBRAP-MIR
e vou apresentar para vocês um pouco do nosso trabalho aqui hoje. Boa tarde. Bernardo. Boa tarde, pessoal. Também faço parte aí da equipe técnica do consórcio Mircobrap. Estou à disposição aí para qualquer dúvida que surgir. Obrigada, pessoal, pelas apresentações aqui, pela participação e disponibilidade novamente. Eu vou passar a palavra agora para a equipe, né, para dar continuidade aí à apresentação. Reitero aí que vocês podem ficar à vontade, caso vocês queiram participar, contribuir, alguma dúvida que vocês tenham aí ao longo da apresentação, pode ficar à vontade, tá? E participar. Acho que como a Ellen indicou aí também, né, pessoal, pode usar a ferramenta aí de levantar a mão, colocar no chat aqui, a gente vai acompanhando com vocês também, nesse formato mais de bate-papo, e ao final de cada eixo, de cada etapa, a gente vai perguntando se ficaram dúvidas aí para a gente conversar. Então, hoje, né, a gente está falando especificamente aí do município de Boituva. Então, nessa oficina aqui, né, com o grupo de referência e com outros convidados aí, para a gente apresentar o que a gente desenvolveu em termos de prognóstico, programas, projetos e ações, que é o que está sendo proposto, né, de alguma forma, a partir do diagnóstico, onde a gente veio trabalhando aí no contrato, da realidade encontrada, onde é que a gente viu quais as possibilidades, as metas futuras aí para se chegar e quais os desafios para isso. Além de Boituva, né, a gente está trabalhando outros 28 municípios, no total de 29 municípios que pertencentes aí à região do Cerizo. Então, o Cerizo, né, que é o Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê, é o contratante. O consórcio Cobrap-Mir divide os esforços, né, para atender os 29 municípios da região na elaboração desses planos de saneamento, na verdade, revisão. Praticamente todos eles tinham seus planos elaborados aí entre 2012 e 2014, e agora estão recebendo essa revisão desde julho a agosto de 2020. Pode passar? De maneira geral, né, a gente tem ali no mapa o destaque no município de Boituva. Então, toda essa, desculpa, a região aqui está do Cerizo, né? Então, de todos os municípios, não é do município de Boituva hoje, não. Mas a gente tem municípios, né, que integram a região hidrográfica 10, que é a que a gente está falando dela. Para chegar até aqui, né, a gente passou por um processo aí de planejamento, revisão de como a gente ia tentar fazer esse processo em meio à pandemia, porque a gente entrou, né, no início aí, em 2020, tivemos etapas mais restritas, etapas menos restritas, conseguimos fazer levantamento de campo, nisso tudo com o município evoluindo, tentamos, dentro do possível, né, dar conta aí de fazer esse retrato, que é o diagnóstico, né, técnico da situação do saneamento no município de Boituva, e de lá para cá a gente veio trabalhando aí no que a gente chamou, né, de produto 4, 5 e 6, que são esses prognósticos aí, primeiro, no entendimento, né, de uma projeção de demanda, depois colocando essas demandas, né, em formato aí de programas, metas e ações, e por último a gente vai ter um banco de dados que vai ser disponibilizado aí para vocês após essas apresentações, que vai sendo atualizado com todas as informações, tanto da realidade quanto prevista futuramente aí. Então, a etapa 4 que a gente está nela, temos na sequência, né, a revisão conforme as colocações, a abertura para uma consulta pública já em versão preliminar do Plano Municipal de Saneamento, e, por último, a versão final com uma audiência pública também de validação dessa revisão. Um destaque que a gente sempre fala, né, aqui quando a gente está apresentando o Plano Municipal de Saneamento, para quem não é tanto da área, né, ou para alinhar expectativas, é que o Plano Municipal de Saneamento ele é um planejamento estratégico, ele
vai pensar, né, nas questões futuras aí de planos de investimento para o setor, definindo critérios, parâmetros, metas e ações, mas ele não é um projeto executivo, então ele não resolve um problema específico em si. O prognóstico, né, ele tem esse horizonte de 20 anos para os 4 eixos do saneamento, então para abastecimento de água, para esgotamento sanitário, para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, para drenagem urbana e manejo de águas pluviais, tentando, né, da realidade atual, como é que isso vai caminhar futuramente, atendendo todas as nossas legislações e arcabouços aí teóricos das melhores referências aí dos serviços de saneamento. Essa é a segunda oficina, e aí a gente, a partir das discussões que surgirem aqui, a gente avança nessa reta final, então, das proposições. Quando eu falo, né, que tudo que a gente está falando aqui, não só comparando a realidade, mas aonde a gente quer chegar, a gente tem como pano de fundo, né, um cenário aí de legislações que nos norteiam. Então, a lei, né, 11.445 de 2007, o marco de saneamento 14.026 de 2020, para cada um dos eixos, né, abastecimento de água, esgotamento sanitário. Para a questão dos resíduos sólidos, a gente tem também a Lei Federal 12.305 de 2010, para a drenagem urbana e manejo de águas de chuva, a mesma coisa. Tudo isso é necessário para elaborar o Plano Municipal de Saneamento e todos os decretos, modificações correlatas a essas leis também que surgiram de lá para cá. Tudo isso é observado na hora de falar o que é esperado ou para onde que a gente vai caminhar. Quando a gente for explicando, isso vai ficar mais claro. Para a questão rural, né, a gente tem aí o Programa de Saneamento Brasil Rural, a partir da portaria, né, 3.174 de 2019, que criou o Programa de Saneamento Brasil Rural, e essas são as referências, então, gerais, inclusive de que todo o Plano Municipal de Saneamento tem que ter uma revisão periódica em um período não superior a 10 anos. Então, os municípios do Cerizo, aí, a maior parte, tinham seus planos lá em 2014, agora a gente já está falando quase 10 anos depois aí, desse processo de revisão que é necessário. Pode passar? A gente sempre fala aqui serviços de saneamento remetendo, né, a água, o esgoto, a questão dos resíduos e a questão da água de chuva, mas antes disso a gente tem que imaginar que a gente tem que ter uma linha condutora aí, uma parte estruturante, de alguma forma, e isso a gente chamou aqui de programas e ações institucionais, que vai ser esse eixo, né, que vai direcionar as ações mais gerais ou os temas institucionais que precisam ser desenvolvidos em apoio aos serviços de saneamento. Dentro disso, né, são objetivos e metas também para 20 anos, entendendo todas as carências, as demandas, né, e como que isso pode ser suprimida ou, pelo menos, equacionado dentro desse horizonte dos 20 anos. Pode passar? Dentro dessas ações, né, então, estruturantes ou institucionais gerais, a gente tem a questão da promoção, desenvolvimento e promoção de atividade de educação sanitária e ambiental. Não adianta a gente trabalhar uma ponta, né, que é a oferta dos serviços, mas se a gente não tiver ligação na rede, se a gente não tiver conscientização e assim por diante. A parte da regularização de novos loteamentos e o modo de promover o acesso ao serviço de saneamento, também a gente tem, né, uma crescente aí de áreas de invasões, loteamentos irregulares e um descompasso entre a chegada da moradia e os serviços de saneamento que precisam ser equalizados. Formação e capacitação em saneamento para os profissionais de saúde, a interação entre os prestadores de serviço de saneamento e o preenchimento correto dos dados do Sistema Nacional, né, de Informações de Saneamento, que é o SNIS. A gente tem um descompasso que a gente observou quanto a essa questão, que é a concessionária normalmente tem informação para a área onde ela atua e o restante do município acaba ficando
descoberto, né? Sem saber, então, se tem o serviço, se não tem o serviço, qual é a qualidade, e esse número acaba sendo mascarado nas fontes oficiais de informação, ou temos apenas informações de água e esgoto que estão sob concessão publicada e não temos a informação de resíduos e de drenagem. A instituição da política municipal de saneamento básico, né, com o Conselho Municipal de Saneamento, ele é recomendado aí, a partir da finalização do Plano Municipal de Saneamento, a própria revisão do Plano de Saneamento Básico, num horizonte máximo de 10 anos, e a implantação de um sistema de informação municipal de saneamento básico, né? Então, esse acompanhamento mais direto e constante das informações. A partir de agora, né, não sei se ficou dúvida aí sobre essa introdução, sobre o que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Se tiver, eu estou à disposição. Senão, eu vou passar a palavra aí para a Nara e para a Fernanda continuarem a apresentação para a gente. Primeiro água, depois esgoto, resíduos e drenagem na sequência. Obrigada, Marina. Acho que ninguém se manifestou, então eu vou dar continuidade, tá bom? Como a Marina comentou, eu vou apresentar para vocês, né, o prognóstico do sistema de abastecimento de água e, em seguida, de esgotamento sanitário. Pode passar, por favor. Nara. Oi. Você consegue aumentar um pouquinho o seu som? Vê se melhorou, por favor. Ou não fez diferença? Melhorou um pouquinho, mas acho que você vai ter que falar mais próximo, talvez, aí. Isso. Microfone? Será que melhora assim? Acho que está melhor. Não, eu tiro esse microfone. Desculpa, gente. Tá melhor? Tá melhor sim. Obrigada, Eli. Então, aqui vocês estão observando um mapa, né, onde a gente traz a previsão de atendimento tanto por soluções individuais como coletivas. Segundo a classificação do IBGE, né, o município de Boituva ele possui 2 setores, que seria o urbano, aqui em verde, e o rural isolado em rosa. Atualmente, quem fornece os serviços de abastecimento de água em Bofete é a Sabesp, e segundo o contrato, né, de prestação, ela é responsável pelo atendimento na área urbana, onde está delimitado aqui em verde escuro, algumas áreas. E, no caso, a Sabesp ela atua com soluções coletivas, né, que são as redes de abastecimento de água. Já para os casos em que a rede de abastecimento não é viável economicamente ou por outros aspectos, seria para o caso, né, do rural isolado em Boituva, são previstas soluções individuais que atualmente estão, né, sob responsabilidade do próprio usuário, e a prefeitura, como titular do serviço, ela deve auxiliar aí a população para a garantia de um acesso adequado. Pode passar, por favor, Bernardo. Como a Marina comentou, né, o desenvolvimento desse plano de saneamento de Boituva, ele seguiu orientações tanto do Plano SAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, quanto do Programa de Saneamento Brasil Rural, né? E aqui a gente destaca para as áreas urbanas, né? A previsão, a meta que é esperado, segundo o Plano SAB, que é um atendimento de 99% até 2033. De acordo com os dados que a gente observou, né, da fase de diagnóstico, a gente tem que, atualmente, o índice de atendimento nessas áreas onde há os serviços, né, fornecidos pela Sabesp, atualmente são 98% da população. Então, é previsto um incremento gradual dessa cobertura até atingir os 100%, que seria o que está como referência, né, pelo Plano SAB. Já para a área rural, aqui nessa tabela abaixo, foram consideradas, né, as metas e as diretrizes do PSBR, e que ele prevê, no caso, para o atendimento da população rural até 2038, que 100% da população receba água, né, por formas de atendimento adequado. Já no município de Boituva, a gente observa que esse dado é de 96%, né? Pode passar, por favor. Aqui são destacados alguns dos indicadores para aferir, né, o cumprimento das metas que são propostas no plano. Eles traduzem, né, a garantia de
da água, não só em quantidade, mas também em qualidade adequadas. Eu destaco que os valores, né, atuais do município de Boituva, eles estão em conformidade, seja para os padrões de potabilidade da água, índice de hidrometação, o índice de perdas na distribuição e o índice de regularidade, que não tivemos, né, acesso a esse dado, mas todos são importantes aí para o acompanhamento das metas. Pode passar, por favor. Essa daqui são as premissas que foram adotadas, né, para a distribuição tanto das soluções individuais quanto das soluções coletivas. No caso, para a população urbana, é estipulado que todo o déficit que seja existente seja suprido com soluções, né, coletivas, onde já tem rede, né, ampliar as redes. E já nas áreas rurais isoladas, como em Boituva, nessas áreas nem há a rede de abastecimento, foi previsto que 100% da população residente nessa localidade seja atendida só com soluções individuais, estando esse sistema sob responsabilidade da prefeitura. Pode passar, por favor. Aqui são apresentados também, né, outros critérios que foram considerados aí nos cálculos das demandas, que seria as metas, né, de coberturas, que já foram apresentadas aqui anteriormente, a projeção populacional, o consumo médio per capita de água, os índices de perda, a capacidade de produção, né, de água e de tratamento de reservação atual do município, dentre outros que a gente destacou aqui os principais. Pode passar, por favor. Então, com isso, foi realizado um cálculo das demandas da população de Boituva em todo o horizonte de planejamento, que seria de 2023 a 2041, e eu destaco aqui os resultados para o final de plano, né, onde a gente pode observar que são previstos alguns déficits na captação, na disponibilidade hídrica e no tratamento. Aqui são os valores, né, que foram calculados, foram previstos em vermelho. No caso, para essas etapas, né, serão necessários incrementos, tanto na adução de água bruta, ampliação do tratamento, para atendimento de toda a população, conforme, né, o crescimento populacional previsto dentro desses valores. Já com relação à reservação instalada atualmente, a gente nota que tem, né, que ela é suficiente para atender toda a população. Aqui não há um déficit, né, há um saldo de 192 metros cúbicos. Pode passar, por favor. No caso, agora, para o rural isolado, a quantidade de domicílios rurais que vão necessitar de ampliação dos sistemas individuais seria, no caso, 2.165 domicílios e outros 523 domicílios que necessitarão de instalações intradomiciliares, né, para que o atendimento possa ser considerado, de fato, adequado. Aqui, então, a gente destaca algumas, né, carências, as principais. Seria a necessidade, então, de ampliar a atual produção, né, a captação de água, o tratamento para atender a população residente nas áreas urbanas em todo o horizonte de planejamento, e um apoio para a implementação de soluções individuais adequadas, né, para a população residente nas áreas rurais, onde a implementação dos sistemas coletivos ela não é viável, né, como comentei anteriormente. Então, aqui estão descritas as principais ações do Plano de Saneamento para Boituva, o prazo de cada uma dessas ações, os responsáveis, né, e a descrição detalhada, ela vai aparecer no relatório do produto 5, né, que foi enviado ao Grupo Executivo Local, mas aqui eu destaco que seria a ampliação do atendimento do sistema coletivo. E aí o quantitativo da população que ainda precisa ser atendido também está detalhado nesse produto. Ampliar a capacidade de produção de água, ampliar a capacidade de tratamento de água atual, a manutenção, né, no controle de perdas de água na distribuição, que é fundamental também para esse horizonte, para que as demandas, os investimentos sejam de acordo com o previsto. E também a educação ambiental para o consumo consciente, né, que é um aspecto muito importante para a manutenção dos sistemas individuais, a participação social, né, incluir
aí todos os atores que forem envolvidos, né, nessa responsabilidade por essas soluções individuais, e a distribuição de kits para o tratamento de água e a capacitação técnica dos usuários das soluções individuais. Em seguida, né, após ter em mãos o cálculo das demandas, foram feitos, né, os cálculos dos investimentos. As ações elas vão ser realizadas, né, de acordo com medidas, né, estruturantes, que são aquelas que seriam o suporte técnico, político e gerencial que seria necessário para a prestação de serviços. Já as medidas estruturais é que têm relação com a parte mesmo de obras, né, de serviços. Então, dentro desses dois aspectos, né, estruturais e estruturantes, a gente tem aqui os valores gerais mesmo para os investimentos previstos. Aqui, num primeiro momento, né, entre 2022 e 2033, é previsto um total de R$ 33.951.628, e de 2034 a 2041 é previsto um total tanto de medidas estruturais quanto estruturantes no valor em torno aí de R$ 17 milhões. Pode passar, por favor. Só destacando, gente, que todo esse detalhamento também do cálculo, né, das receitas, das despesas, eles vão ser disponibilizados, já foram, né, disponibilizados e vão ser disponibilizados no banco de dados de investimentos. Então, aqui só os valores principais. Nesses gráficos são destacados os investimentos estruturais, que seriam, né, em relação às obras, e são previstos, então, investimentos aqui para parte de que a gente pode destacar, né, de produção de água. A gente observa que vão precisar ser investidos valores para, em maior parte, né, para a produção de água, né, então expandir as instalações que já existem atualmente, e uma menor parcela seria para a reposição ou melhoria das estruturas que já existem. No caso, para a rede de distribuição, no primeiro período também, tem um maior destaque aqui para a reposição e melhoria da rede já existente, e no caso da reservação, que seria esse terceiro gráfico abaixo, são previstos somente investimentos para reposição e melhoria, né? Não vai precisar expandir os reservatórios. Também podemos observar que o investimento maior vai ser nesse primeiro momento, até 2033, e depois os investimentos eles vão sendo reduzidos, né? A partir dessa data. Aqui seriam os investimentos previstos para a área rural isolada, né? Onde seriam implementadas, né, as soluções individuais. Esses valores eles foram baseados de acordo com o PSBR, fazendo as correções necessárias, né, nos índices de custo. E nós podemos destacar, né, o valor de 3.279.833 em um primeiro momento, até 2033. Depois, o valor reduz, né, para em torno de 1,3 milhões entre 2034 e 2041. Por fim, eu destaco, né, que o objetivo desse planejamento, né, é uma ferramenta para auxiliar aí a utilização da prefeitura em projetos de execuções futuras, orientar, né, a prefeitura nas políticas públicas, nas suas leis orçamentárias, e me coloco agora à disposição para tirar qualquer dúvida ou ouvir as contribuições que forem necessárias. Obrigada, pessoal. Obrigada, Nara. Eu acho que o Sérgio vai começar. Por favor. Só algumas considerações. A gente não terminou uma análise ainda, né? Eu até avisei a Raíssa. Nós estamos fazendo uma avaliação aí dessas projeções. E já identificamos algumas divergências, mas alguma coisa, por exemplo, né, na capacidade aí de tratamento, a gente concluiu obra recente que já ampliou a capacidade. Então, vocês nem tinham essa informação ainda, né? Então, assim, nós estamos reavaliando ali aquelas projeções e vamos passar algumas sugestões aí para vocês fazerem essa avaliação. Com que se refere à expansão, né, de sistema coletivo dentro do município,
O município de Boituva tem uma característica bem peculiar, né? Pela proximidade da região metropolitana, município que cresce muito, né? Um dos que mais crescem aí das áreas que a gente atende, né? Tem a existência de vários sistemas particulares, né? Operados por particulares, também sistemas aí que estão em processo de doação, né? Loteamentos, cresce muito o município nesse sentido, alguma coisa irregular também. Então, tudo isso tem que ser considerado quando a gente faz essa projeção aí de sistema coletivo, né? Porque você tem um sistema particular lá aí com 1.000 ligações, que, se não me engano, em Boituva tem, né? Se não for maior até do que isso pode interferir aí nas contas, né? Então, precisa ver se está considerado na capacidade, etc., né? Bom, enfim, nós vamos passar essa avaliação, mas, assim, reforçando aí a necessidade de que tem algumas ressalvas e que tem algumas observações, né? O máximo de cuidado, porque é um município que tem uma característica aí de crescimento muito forte, né? Com, novamente, muitos loteamentos, sistemas particulares e também, né? Também sistema coletivo que tem que ser expandido também no esgoto, né? Isso tanto para água quanto para esgoto, que você já vai antecipar, tá, né? Que você já vai falar aí na frente. A última coisa também, que para sistema coletivo, a gente já sugeriu aí, nós vamos estar sugerindo também no documento, para ser sistema coletivo, né, tem que ter um mínimo de adensamento aí, a gente até sugeriu um critério mínimo que foi usado pela Secretaria em outros estudos. Então é isso, basicamente esses comentários aí que a gente vai tá encaminhando depois para vocês aí toda a nossa análise, tá? Obrigado. Bom, Sérgio, só agradecer aqui, né? Já que você falou que a gente tinha conversado um pouco antes da reunião, você mandou uma mensagem no WhatsApp. Bom, a gente fica aguardando essas informações, né? Acho que elas são imprescindíveis para a gente discutir aí esses dados, né? Essas atualizações que tiveram de tratamento ou dos sistemas aí. O primeiro prognóstico, né? A gente já havia enviado sobre aquele cálculo de demanda, enfim, a gente já havia pontuado essas questões, mas aí a gente fica aguardando esse envio desses documentos para fazer os ajustes que forem necessários junto com a equipe aí. O objetivo dessa oficina aqui é esse mesmo, né? A gente fazer essas adaptações, né? Esses reajustes. E aí, eu queria saber se mais alguém tem alguma contribuição a fazer em relação a esse eixo de abastecimento de água. Pessoal do município, da secretaria. O momento é esse, hein, gente? Vamos aproveitar aqui, né? Para que todas as dúvidas sejam sanadas, né? Posteriormente, a gente vai colocar esse documento aí para consulta pública, então a gente precisa que vocês deem aí esse apoio, esse auxílio aí na elaboração dele. Ana, abriu o microfone? Isso. Na verdade, eu gostaria, não sei se é uma dúvida, uma sugestão. Eu não sei se vocês fizeram um levantamento da possibilidade de ter algum sistema de utilização de água de reuso, por exemplo, aqui no município. Se fizeram um levantamento se existe, se não, se seria uma possibilidade, de repente, de sugestão para os empreendimentos, tanto industriais, loteamentos, algo nesse sentido, para viabilizar aí que se utilize, né, que a gente não utilize água nobre para usos menos exigentes, por exemplo, né? Nara, Marina. Bom, Posso responder? Pode responder aí, nada, se quiser. Então, eu não vi o nome da pessoa aqui, se alguém puder me falar, mas... Ana Paula. Ana Paula.
Então, Ana Paula, no caso não foi feito esse detalhamento, né? Não é o objetivo, o foco do planejamento, mas nós seguimos as diretrizes, né, do PSBR. Então, realmente, assim, foi colocado que uma abordagem mais profunda, própria das áreas isoladas, né? Por exemplo, vai precisar ser feito, né, para observar aí o que seria uma tecnologia mais adequada. E isso entraria também, né, no caso, se vai ser necessário o reuso da água, como fomentar isso, né? Mas o planejamento aqui, no caso, ele é mais macro. Só complementando aí, Obrigada. né? Só complementando a resposta da Nara, né? Realmente é um planejamento mais macro, mas a gente sabe que já tem legislações em alguns estados, né, que já preconizam, né, já tem algumas normas técnicas, aqui em Minas, por exemplo, já tem uma, em São Paulo também tem, sobre reuso. A gente sempre acha que elas devem ser seguidas, né, a gente recomenda isso de maneira geral em algumas ações, mas a gente não consegue delimitar, até porque é muito novo ainda, então, assim, quantitativos, né, é uma análise, é uma recomendação mais qualitativa mesmo, a longo prazo, que deve ser implementada, mas a gente não consegue fazer esse quantitativo, então acho que é muito recente aí, mas acho que a própria Sabesp, ou enfim, não só nas áreas rurais, também as prestadoras de serviço também devem se atentar para essa questão, a prefeitura também, né, para a água de reuso, para que ela seja economia, né, dessa necessidade da água. A gente acaba entrando isso em algumas outras medidas que algumas outras ações estruturantes aí que estão incorporadas. Então, tá, mas não tão diretamente como a Nara mencionou, né? Quantitativos, ou que área que pode ser ou não, porque aí projetos específicos de cada sistema teriam que ser realizados, mas de alguma forma está sendo considerado, sim. Ok, obrigada. Obrigada pela contribuição. Mais alguém, pessoal? Rodolfo tinha caído, tá tudo certo aí agora, Rodolfo? Gostaria de dar alguma contribuição? Tá, agora está tudo certo. No momento, não. Acho que a gente pode passar, então, para esgotamento. Então, agradeço as contribuições. A gente vai dar continuidade aqui na parte do prognóstico do esgotamento sanitário. Assim como na parte de abastecimento de água, quem fornece os serviços de coleta e tratamento de esgoto atualmente é a Sabesp nas áreas urbanas, e, no caso, nas áreas rurais, os serviços são, né, soluções individuais que estão sob responsabilidade atualmente do próprio usuário, e a prefeitura, como titular dentro dos serviços, também tem a sua responsabilidade. Os destaques também das áreas são os mesmos, então pode passar, por favor. Aqui seriam as diretrizes, né, e as metas, no caso, para os sistemas coletivos. Para o sistema de esgotamento sanitário são previstos, né, que até 2033, 90% da população ela seja abastecida, seja fornecida, né, com sistemas de rede de coleta e tratamento adequado na área urbana. E no caso da população rural isolada, é previsto que 95%, né, seja atendidos com rede ou fossa séptica. No caso, os dados atuais são para a área urbana, né, de 85%. Nós fizemos esse incremento até chegar no previsto no Plan SAB, né, que seria 90%, e até atingir os 100% da população sendo atingida com rede coletora na área urbana. Já na área rural, esse dado é bem inferior, né, seria 17% da população que a gente pode ter a garantia de soluções individuais adequadas hoje em dia, né, que seriam os tanques sépticos, e, no caso, precisa desse incremento até chegar no percentual de 95% em 2038 e 100% no final do plano. Aqui também são as premissas que foram utilizadas para a distribuição das soluções, tanto coletivas quanto individuais, nas áreas urbanas e nas áreas rurais isoladas. No caso, a gente pressupõe, né, que quando já há rede de distribuição de água, então há uma situação de aglomeração de domicílios, então é viável a continuidade e a expansão dessas redes coletoras. Então, seria previsto que 100% do déficit vai ser suprido com soluções coletivas na área urbana. Já na área rural isolada,
assim como no abastecimento de água, né, para coleta e tratamento de esgoto, devido às características, né, do município e dessa população rural, foi previsto que 100% da população vai ser atendido com soluções individuais, e esses sistemas, eles também estão sob responsabilidade da prefeitura municipal, como comentado aqui anteriormente. Outros, né, critérios que foram utilizados no cálculo das demandas por sistema de esgotamento sanitário, além das metas de atendimento, foram as projeções populacionais nessas áreas, a vazão média de esgoto que é produzida no município, a vazão de infiltração, a extensão da rede, da capacidade de coleta e tratamento nas estações de tratamento, no caso dos sistemas coletivos, dentre outros. Pode passar, por favor. Aqui, do mesmo modo também, a partir, né, dessas premissas, foi feito o cálculo das demandas durante todo o horizonte de planejamento, e nós podemos observar que há um déficit, né, na rede coletora, no valor aí de 60,97 litros por segundo no final de plano, em 2041. Será necessário também a expansão da rede de coleta nesse valor, e também há um déficit de tratamento considerando o sistema, né, das ETs que atualmente existem no município, então seria necessária essa ampliação. Pode passar, por favor, Bernardo. Obrigada. No caso aqui da área rural isolada, a demanda seria a necessidade de implementação aí no final de plano de 2.616 domicílios, né, sendo atendidos com soluções individuais. Pode passar, por favor. E, a partir disso, nós destacamos aqui as principais carências, né, que no município de Boituva, em relação aos sistemas coletivos, nós podemos observar que existem essas duas estações de tratamento de esgoto, com esses valores dessa capacidade de tratamento e capacidade instalada da ET Boituva e da ET Paudalho. E essa capacidade instalada, ela atende até certo momento, mas não em todo o horizonte de planejamento, então seria necessário essa ampliação para atender tanto a população, o crescimento populacional, né, quanto a ampliação dessas áreas. E, no caso, em relação às áreas rurais, o destaque é que atualmente são observados um número muito significativo, né, de soluções inadequadas, seria cerca de 82% aí de fossos rudimentares ainda. Então, é necessário olhar para essa parcela também da população. Pode passar, por favor. Aí, a partir disso, né, nós colocamos algumas ações, que seria a elaboração de estudos de viabilidade e projetos para implementar esses sistemas coletivos de esgotamentos sanitários. Gente, eu estou lendo aqui, mas essa parte, desculpa, porque é um erro. Eu peço desculpas aqui, porque no caso, na parte de Boituva, né, não vai ser previsto soluções coletivas na área rural isolada, como eu comentei, já não há rede nessas áreas, né, e no caso, posso ter passado aqui para a apresentação com esse erro, peço desculpas, mas no caso seria só ampliação mesmo na parte de sistema coletivo por redes coletoras e tratamento na área urbana. Na área rural vão ser previstas soluções individuais. A manutenção, né, dos sistemas coletivos existentes atualmente, a implementação de um programa para identificar a correção de lançamentos cruzados, né, dentro da rede de esgotamento sanitário com a rede de drenagem pluvial, esse lançamento da rede de drenagem devido, né, no sistema. A implementação de melhorias ambientais, né, no sistema de tratamento de esgoto, que aí entra essa parte comentada pela Juliana, de reuso, no caso do lodo, né, o tratamento ou então o reaproveitamento do lodo, são essas medidas ambientais colocadas também dentro do plano. E a implementação de soluções individuais adequadas, né, de acordo com algumas tecnologias que são apresentadas no PSBR nas áreas rurais isoladas. Também a conscientização, né, da população dessas áreas sobre a manutenção desses sistemas, porque, apesar de estar sob a responsabilidade da prefeitura, é muito importante e tem as obrigações também do próprio usuário, para que essas soluções elas sejam sustentáveis aí ao longo desse horizonte de planejamento.
Aqui também é um destaque para os investimentos que serão necessários para esse componente, né, do esgotamento sanitário. No caso, nós observamos até 2033 um investimento em torno de 36 milhões de reais, a partir de 2034 no valor de 23 mil, cerca, né, de 23 milhões de reais, no caso, tanto em medidas estruturais, que seriam as obras, e estruturantes, que seria mais a parte, né, institucional, de planejamento e gestão desses serviços. Pode passar, por favor. Aqui um destaque, né, para os investimentos estruturais. Nós podemos observar que será necessário, nesse primeiro período, um investimento maior, né, na expansão do tratamento, comparado ao que vai precisar repor e fazer melhorias. Também, do mesmo modo que observado para a água, né, o investimento é maior nesse período inicial do plano, após só uma redução dos valores. E, no caso, também será necessário, né, investimentos para rede coletora e ligações, né, tanto no caso para expandir essa rede, para suprir os déficits, né, observados, quanto também para reposição e melhorias das estruturas das redes, né, já existentes. Aqui também os valores que são previstos, né, para as tecnologias nas áreas rurais isoladas, no valor em torno aí de 4,6 milhões de reais até 2033, e a partir de 2033, o valor em torno de 2,8 milhões de reais para esse incremento das soluções individuais na área rural isolada. Aqui eu concluo, né, as apresentações de modo geral e abro novamente para receber as contribuições e dúvidas que possam surgir aí tenham surgido, né, durante a apresentação. Obrigada, pessoal. Obrigada, Nara, pela explanação. Agora vocês podem ficar à vontade, gente. Caso tenham dúvida, alguma correção também, né, a ser feita. Vamos aproveitar esse momento aí, né, para tirar as dúvidas e fazer as contribuições. Dá um minutinho para vocês pensarem aí. Tá tudo certo, pessoal? Pode passar, então, para resíduos? Pode passar? Tá ok, então. Vamos dar continuidade. Boa tarde, então, a todos e a todas. Vou falar agora, então, do prognóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de Boituva. E aí, seguindo a mesma linha dos outros eixos, a gente utilizou o Plan SAB para o atendimento urbano, e o indicador que a gente utilizou foi o percentual de domicílios urbanos atendidos com coleta direta de resíduos sólidos, e o dado atual que a gente tem do município é que 100% é atendido, então já está dentro da meta do Plan SAB, e a gente considerou essa porcentagem constante ao longo do horizonte de planejamento. Falando agora do atendimento rural, a gente utilizou o PSBR, e o indicador foi percentual de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos. O dado atual que a gente tem é de 80% de atendimento, então considerou-se um incremento gradual até atingir as metas, como em 2038, de 85%. Falando das premissas para esse eixo, a gente tem que na área urbana, tanto a urbanizada quanto a isolada, 100% do déficit será suprido com coleta direta. E para a área rural, no caso de Boituva, seria a zona rural exclusiva aglomerado rural, a gente tem dois cenários. O percentual de atendimento por coleta direta, ele ser menor que 80%, então o crescimento vai ser na proporção de coleta direta em 10%, e o déficit será suprido com coleta indireta, e o percentual de atendimento por coleta direta ser maior ou igual a 80%, e esse crescimento vai ser na proporção de 25%, e o déficit será suprido com coleta indireta. E aí, para o cálculo da demanda de resíduos sólidos, a gente considerou alguns pontos,
como as metas de atendimento, a projeção populacional, os equipamentos utilizados na coleta, a frequência dessa coleta e a geração per capita, tanto dos resíduos sólidos urbanos, os resíduos de serviço de saúde e os de construção civil. Para as premissas do cálculo da demanda dos recicláveis, a gente utilizou vários critérios, e aí o primeiro critério foi: o município possui associação ou cooperativa de catadores? No caso de Boituva, possui, que é a Coopera Boituva. Então, a gente pula para o segundo critério, que é: a cooperativa possui parceria com a prefeitura municipal? No caso de Boituva, ela possui. E aí a gente passa para o terceiro, que é: o município se encontra entre os 80 primeiros do ranking verde e azul? No caso, ele não se encontra, então ele cai aí nos 30%. O que é esses 30%? É um incremento que vai ter no potencial total de recicláveis do município. Esse potencial total de recicláveis a gente estimou através do Plano Regional de Resíduos Sólidos, elaborado pelo consórcio Cobrap-Frau, onde para Boituva é de 32% esse potencial total, e a gente considerou esse incremento de 30%. Pode passar. E aí, dentro desse cenário do município, a gente observou algumas carências, como a ausência de ecopontos de resíduos de construção civil e nenhuma usina para tratamento desses inertes, ou então algum tipo de reaproveitamento desses resíduos, e locais de disposição inadequada desses resíduos, juntamente com a parcela dos resíduos de limpeza urbana, que são depositados em um bota-fora irregular, próximo à unidade de transbordo do município. Agora, falando das estimativas de geração dos resíduos, em relação aos resíduos de resíduos sólidos urbanos, a geração em 2023 foi de aproximadamente 22 mil, e em 2041 ela aumenta, para 25 mil. E a gente observou que a capacidade instalada para coleta é de 17 mil, então essa geração ela já está superior à capacidade instalada. Para resíduos de construção civil, em 2023, por volta de 20 mil toneladas, e em 2041, 24 mil toneladas. Falando de serviço de saúde, a geração em 2023 por volta de 45 toneladas, em 2041, 54,6 toneladas. Falando agora do atendimento por coleta de resíduos sólidos, para a área urbana, ela já é 100%, como eu havia comentado, então essa porcentagem foi constante até 2041, e para a área rural, em 2023, a gente observou 80% de atendimento e um crescimento gradual até atingir 100% em 2041. Agora, a gente separou algumas ações, as principais que a gente propõe no produto, que é a expansão e divulgação da coleta seletiva dos resíduos sólidos domiciliares em todo o município, a ampliação da coleta convencional, os investimentos em melhoria na Coopera Boituva e a manutenção da unidade de triagem, a implantação de compostagem e a instalação de ecopontos de resíduos de construção civil. Esse slide a gente destaca os investimentos, e aí em medidas estruturais, no primeiro período de 2022 até 2033, eles giram em torno de 1,2 milhões, no segundo período de 2034 até 2041, 2,8 milhões. Já as medidas estruturantes, elas têm um valor menor, entre 2022 e 2033, 129 mil, no segundo período, 284 mil aproximadamente. Eu trouxe uns gráficos só para a gente visualizar melhor os investimentos. No primeiro gráfico, a gente pode ver que os estruturais eles são predominantes, tanto na primeira parcela do horizonte de planejamento, quanto na segunda parte. E, falando mais especificamente dos investimentos estruturais, no segundo gráfico, a gente pode ver que predominantemente os investimentos em processamento e destinação final, eles são superiores nos dois períodos, principalmente em relação à unidade de triagem que a gente propôs aí no município. Eu finalizo, então, essa parte do prognóstico e abro aí para dúvidas, comentários e contribuições.
Obrigada, Fernanda. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, em relação a resíduos? Alguma contribuição? Fiquem à vontade, tá, gente? Esse é o momento. Helen. Oi, fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu só achei um pouco, assim, que esse 85% da coleta dos resíduos na área rural, eu acho que não está tão certo, sabe? Porque, assim, na área rural, a gente não tem realmente coleta porta a porta, né? Mas em todos os bairros, a gente tem aquele sistema de containerização, que é o dispositivo dos containers. Então, todos os bairros da área rural é atendido através do sistema de containerização. Eu acho que foi coletado esses dados através de um site, né? De uma fonte, né? Então, não sei se é o caso, sei lá, tentar... Porque sempre a gente alimenta aqui o CINIS, né? Então, o CINIS, a gente justifica isso. Tá, joia, Rodolfo. Realmente, essa porcentagem de coleta, né, a gente considera tanto a coleta direta quanto a coleta indireta, e os dados que a gente tem, a gente considerou, né, os dados do diagnóstico, que, de certa forma, como a gente está agora em 2023, eles podem estar desatualizados. Então, eu peço, né, depois, se você puder repassar para a gente esses bairros, tudo direitinho, para que a gente possa incluir isso no documento e deixar mais a cara do município. Excelente. A gente tem até mapeado esses containers, né? Nesses pontos estratégicos. Tá? E parabenizando também, porque as propostas que vocês colocaram, algumas delas a gente já está dando andamento, né? Que é a criação dos ecopontos de construção civil, né? RCC, dos resíduos inertes, que infelizmente o município não tem, e também já tem um local para a criação de uma compostagem também, tá? Já está em andamento isso. Tá, joia. Muito obrigada aí, Rodolfo, pelas informações, e a gente, posteriormente também, a gente entra em contato, às vezes até para incluir essas questões que já estão em andamento aí no município. Correto. Quanto mais atualizado, melhor o plano, né, para o município. Então, assim, a equipe entra em contato com você, Rodolfo, ou então você mesmo encaminha para a gente aqui, né, através do telefone. A gente também no final vai deixar um e-mail, tá? E aí a gente vai conversando e vai alinhando essas questões aí. Obrigada pela participação. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Podemos caminhar para a drenagem, então, Fernanda? Está desligado seu microfone. Está escutando agora? Então, agora eu vou passar para o prognóstico do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Seguindo a mesma linha dos outros eixos, a gente utilizou o PlanSAB para o atendimento urbano, e o indicador foi o percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundação na área urbana, que o dado atual é de 99,9%. Isso indica, né, que apenas 0,1% dos domicílios urbanos estão em risco de inundação, e a meta do PlanSAB em 2033 é 97,3%, então o município já atende a meta do PlanSAB. Falando do atendimento rural, a nossa fonte foi o PSBR, o primeiro indicador de domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio e bocas de lobo. Pode passar, Bernardo. Obrigada.
E o dado atual é de 1% e a meta para 2038 é 45%, e isso é aplicado a setores de rural isolado. O segundo é o domicílios rurais com dispositivo de controle do escoamento superficial excedente, que no caso, pode passar, por favor, ele é aplicado a setores de aglomerado rural, que é inexistente no município. As premissas que a gente utilizou para a drenagem na área urbana foi que 97,9% do déficit será suprido com soluções coletivas, e na área rural, na última linha, no caso de Boituva, que é a zona rural exclusiva aglomerado rural, para o sistema viário interno, 49% do déficit será suprido com soluções coletivas. E para o cálculo da demanda, a gente considerou as metas de atendimento, a projeção populacional e a infraestrutura existente no município. E dentro desse cenário, a gente observou algumas carências, como a ausência de tarifa para investimentos em drenagem, a identificação de pontos críticos de alagamento no município, localizados em bacias com média susceptibilidade à inundação, a não disposição de plano diretor de drenagem e a atualização, né, de indicadores e confiabilidade desses dados, que são muito importantes para o diagnóstico do município. Eu trouxe esse gráfico para a gente falar das soluções de drenagem urbana. Na linha pontilhada, a gente pode ver a manutenção do percentual de atendimento de 99,9% dos domicílios não sujeitos a risco de inundação. E na linha azul, o incremento no quantitativo de domicílios atendidos, indicando o crescimento populacional até 2041. Agora, falando das soluções de manejo no sistema viário interno, a gente pode perceber um incremento no quantitativo de domicílios e no percentual de atendimento referente à demanda e o manejo de águas pluviais no setor rural isolado de Boituva. É importante destacar que esse déficit ele considera apenas as áreas atendidas por sistema coletivo de água e coleta de resíduos sólidos na área rural isolada. E dentro disso, a gente propôs algumas ações, aqui nesse slide eu trouxe as principais, como identificar domicílios urbanos com risco de inundação, alagamentos e enxurradas, a existência de lançamentos indevidos entre o sistema de esgotamento e o de drenagem, elaboração do plano diretor de drenagem, a regularização da legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, os projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem, a elaboração do plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbano. Além disso, a manutenção e a limpeza periódica dos dispositivos de micro e macro drenagem, a elaboração do plano de manutenção de estradas vicinais e a limpeza periódica dessas estradas e as estruturas de manejo de água pluvial, a elaboração do plano de emergência e contingência, contemplando eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas, e o aprimoramento da rede de monitoramento hidrológico e a implementação do sistema de previsão e alerta. Passando para os investimentos nesse eixo, a gente tem as medidas estruturais entre 2022 e 2033 por volta de 36 milhões, e em 2034 e 2041, 11 milhões, já as medidas estruturantes no primeiro período por volta de 3 milhões e no segundo período por volta de 1.132.000. Pode passar, por favor. Agora falando, na verdade, mostrando os investimentos, mas no formato de gráfico, a gente tem no primeiro gráfico que a maior parte dos investimentos estruturais e também dos estruturantes, eles estão concentrados no curto prazo, e nos dois períodos, os estruturais se sobressaem aos estruturantes. Pode passar, por favor. E no segundo gráfico, a gente pode ver que a maior parte dos investimentos está concentrada na expansão do sistema de microdrenagem urbana, e a reposição ela é calculada com base na extensão da rede existente no município. A gente passou de forma rápida, mas vocês podem, né, conferir as informações aí no documento. E eu abro agora para dúvidas, comentários e contribuições. Agradeço a todos a atenção. Obrigada, Fernanda.
Enquanto o pessoal vai pensando aí nas dúvidas, né, eu queria aproveitar e pedir para quem não registrou ainda a presença, encaminhar para a gente o nome aí no chat, né, se sentir à vontade também, podem encaminhar o e-mail, o telefone, né, porque a gente vai ter outro evento aí que é audiência pública, mais para frente, aí fica mais fácil da gente entrar em contato com vocês para convidar, né, são os nossos próximos passos aí. Bom, agora eu gostaria de saber quem tem alguma dúvida, contribuição. Ellen, Oi, Rodolfo, fica à vontade. só uma informação, né? A gente, em 2019, a gente fez, através do Cerizo mesmo, do consórcio, o plano de macrodrenagem urbana e rural. Porém, a gente não instituiu ele como lei, né? Foi no final da outra gestão, mas a gente tem esses planos, tá? Não sei se o pessoal a equipe técnica teve acesso a esses planos. Tiveram? Ô, Nara, você quer falar um pouquinho? Que eu acho que ela que deu uma olhadinha nessa parte. Rodolfo, a gente teve acesso sim, eles foram utilizados, né, desde a da fase do diagnóstico. Foi repassado para a gente sim. Excelente. Obrigada. Mas só reforçar, né, Ellen, enquanto aí ver se surge mais alguma dúvida, que igual o Sérgio falou no início aí, né, de algumas correções, informações atualizadas que estão sendo passadas ainda, né, verificadas para repasse para a gente, da parte de água e esgoto, o município, né, falou aí sobre a questão do atendimento dos resíduos na área rural e porventura, né, a parte aí do plano de macrodrenagem a gente já teve acesso, mas se localizar algum documento que ainda é complementar, alguma outra informação que caiba, né, para que a gente possa colocar aí a versão mais atual do status hoje, né, e como que a gente pretende, né, deixar como meta e resultado, ainda está em tempo, nos próximos dias aí, para encaminhar para que a gente possa fazer essa revisão, e aí, como eu disse lá no início também, para que a gente siga a sequência, né, então, de finalizar, ter essas propostas, as metas aí, os resultados, para a abertura da consulta pública, depois a nossa audiência e a finalização do plano. Exato, Marina. Eu vou aproveitar e vou pedir o Bernardo para colocar o slide do site, né? Aproveitando a sua fala aí, Marina, a gente tem aqui, né? Gostaria de passar para vocês aí que a gente criou um site, né? Onde todos os documentos estão elencados, não só do município de Boituva, como dos 29 que nós estamos realizando aí essa revisão, né? Dos planos. Então, assim, lá contém todos os documentos, desde o início, né? E também vai conter isso. A gente sabe que aqui foi uma síntese mesmo, né? Do documento, porque ele é muito extenso, né? Todos eles são muito extensos, então, assim, a gente coloca aqui de uma forma mais objetiva, mais clara, porque senão a gente ia ficar aqui, né, até a noite aí trabalhando esse documento. Mas, assim, ele está todo disponível para quem não teve acesso nesse site, tá, pessoal? E aí, aproveitando esse gancho aí da fala da Marina em relação à consulta pública, eu peço para que vocês encaminhem, né, essas dúvidas, esses questionamentos aí que vocês tenham para a gente vai deixar os contatos para vocês aqui, porque a gente vai fazer esse ajuste aí no documento, né, e posteriormente nós vamos deixar disponibilizado nesse site aí, ó, msbcerizo.com.br. A gente vai deixar disponibilizado aí nesse site durante 20 dias, né, que é esse período aí que a Marina falou de consulta pública, né? Após isso, a gente vai fazer as adequações que precisarem serem feitas, né, e vamos apresentar todo o plano na audiência pública. Então, a gente vai entrar em contato com vocês para estar agendando, fazendo essa divulgação aí para esse momento que é praticamente de encerramento, né, aí da revisão dos planos. Então, assim, é só isso mesmo que eu queria dizer em relação ao site, para que vocês tenham acesso aí, né, a todos os documentos. Bom, eu queria saber se mais alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, né, que gostaria de fazer agora, que a gente já está caminhando aí para o fim da nossa oficina, né? Ellen,
Você já tem alguma data para a audiência pública? Não, Rodolfo, a gente não tem data ainda, porque, como eu disse, a gente tem esse processo, né? Aí vocês acabam de encaminhar esses dados para a gente, né? Aí a gente vai trabalhar esses dados, vamos, né, consolidar aí esse documento. A partir de então, a gente vai deixar ele disponível no site, né? Para onde toda a população aí vai ter contato com esse documento, né? Vai validar, vai deixar aí suas considerações também para a gente finalizar e posteriormente a gente apresentar em audiência pública, mas a data em si mesmo nós não temos ainda não. A data específica ainda não, né? Essa audiência pública será virtual também, né? Exato, é isso mesmo. Aí a gente vai precisar aí da colaboração de vocês, né, como a gente já teve para essa oficina, para que nos auxilie aí, para poder divulgar, né, para toda a população, para colocar nas redes sociais aí da prefeitura, para todo mundo que vocês conhecerem aí. Quanto mais pessoas participarem, melhor, né? Correto. Mais alguma dúvida, gente? Caso vocês tenham dúvidas também, né, em relação ao site, pode entrar em contato com a gente, que a gente encaminha aí para vocês o que vocês precisarem. Aí estão os dados, né, os e-mails aí de quem está diretamente envolvido com o município de Boituva, tá? Então, eu acho que é isso, gente. Se ninguém tiver mais nenhuma colocação a fazer, o pessoal aí do consórcio, da equipe, da prefeitura, Sabesp. Podemos encerrar então, né, gente? Rodolfo vai falar alguma coisa? Não, só agradecer o Cerizo, né? A equipe do Cerizo, agradecer a Sabesp, a empresa que está elaborando o diagnóstico, né? Que está à frente desse plano. Em nome do nosso prefeito Edson Marcuso, quero agradecer a todos vocês. Obrigada, Rodolfo. Acho que a Raíssa vai falar também. Não, acho que é isso mesmo, agradecer a presença, né, as contribuições aí nesse momento e falar que a gente continua à disposição para essas etapas finais aí e conta com a colaboração de vocês para a audiência que seja bem divulgada e para a população, para todo mundo conhecer o plano, para que ele realmente possa ter uma validade, né, dessa participação aí, depois dele ser deixado em consulta pública. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada novamente, gente, pela disponibilidade de vocês aí. Contamos com o apoio, né, ao longo aí desse processo até o final. Obrigada, até mais. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Boa tarde.